você já descobriu o que significa sucumbência? Que é o quê? Sucumbência? Não sei. Não faço nem ideia. As pessoas estarem passando por alguma necessidade, né? Parece um estágio de uma doença. Um tipo de suco de fruta? Nome de um time de futebol. Alguma coisa sobre lei, assim. Deve ser alguma coisa relacionada a sucumbir? Difícil explicar, né? Tarefa para o professor Toguinha. Sucumbência é uma planta da Amazônia que dá muito suco e nasce no verão. Sucumbência é o ato de sucumbir. Calma, calma. E sucumbir é ser vencido, ser derrotado, perder. Vamos ao termo jurídico de hoje. Já descobriu o que significa detração? Nem imagino que possa ser. Detração? Detração vem do verbo detrair, que significa diminuir. Detração não, retração talvez sim. Quem explica pra gente é o professor Toguinha. A detração acontece quando um condenado consegue abater de sua pena o período em que esteve sob prisão processual, como a temporária, a preventiva e internações em hospitais judiciais e manicômios. Cita, carta precatória e citação. Esses são outros termos jurídicos que o professor Toguinha decifrou em 2011. Alguma coisa relacionada a crédito? Uma carta pregada, vem de prego, parece, né? Carta precatória, de fato, é uma carta, só que ela não é enviada pelos correios. São juízes de comarcas diferentes que trocam as mensagens. O objetivo é citar um réu ou uma testemunha para comparecer diante do magistrado. Ou seja, a carta irá perseguir o citado por onde ele for. Por exemplo, se a pessoa comete um crime em São Paulo e vai morar em Brasília, o juiz lá de Sampa envia uma carta precatória para um colega da capital federal que convoca a pessoa intimada. Citação é uma coisa que excita as pessoas, né? É uma mente muito bem normal. A palavra é simples, mas no direito tem grande importância. É a comunicação às partes de um processo, mais especificamente ao réu. É o documento que mostra que a pessoa está sendo processada e, por isso, terá que comparecer diante de um juiz. A citação, via de regra, deve ser pessoal. Isso significa que, na maioria dos casos, ela é entregue em mãos. Detalhe: se a citação não ocorrer de modo completo, levando ao citado a noção exata da pretensão contra ele ajuizada, todo o processo pode acabar anulado. E então, algum palpite sobre o significado de erga omnes e inter partes? Erga omnes? Erga quem? Alguma coisa que ergue o homem? Parece o nome da pré-história. É, deu a da gripe? Não faço a mínima ideia. Interparte é uma coisa bem repartida. Entre as partes. Não é uma parte total, é um pedaço da parte. Não faço ideia. Se você puder me explicar, fica mais fácil. Confira a explicação com o professor Toguinha. A expressão erga omnes é usada para indicar que os efeitos de uma decisão jurídica atingem todos os indivíduos de uma determinada população. Já o termo inter partes quer dizer que a decisão só vale para os indivíduos envolvidos no processo. Cita, carta precatória e citação. Esses são outros termos jurídicos que o professor Toguinha decifrou em 2011. Alguma coisa relacionada a crédito? Uma carta pregada, vem de prego, parece, né? Carta precatória, de fato, é uma carta, só que ela não é enviada pelos correios. São juízes de comarcas diferentes que trocam as mensagens. O objetivo é citar um réu ou uma testemunha para comparecer diante do magistrado. Ou seja, a carta irá perseguir o citado por onde ele for. Por exemplo, se a pessoa comete um crime em São Paulo e vai morar em Brasília, o juiz lá de Sampa envia uma carta precatória para um colega da capital federal que convoca a pessoa intimada. Citação é uma coisa que excita as pessoas, né? É uma mente muito bem normal. A palavra é simples, mas no direito tem grande importância. É a comunicação às partes de um processo, mais especificamente ao réu. É o documento que mostra que a pessoa está sendo processada e, por isso, terá que comparecer diante de um juiz.
A citação, via de regra, deve ser pessoal. Isso significa que, na maioria dos casos, ela é entregue em mãos. Detalhe: se a citação não ocorrer de modo completo, levando ao citado a noção exata da pretensão contra ele ajuizada, todo o processo pode acabar anulado. Vamos ao termo jurídico de hoje. Já descobriu o que significa detração? Nem imagino que possa ser. Detração? Detração vem do verbo detrair, que significa diminuir. Detração não, retração talvez sim. Quem explica pra gente é o professor Toguinha. A detração acontece quando um condenado consegue abater de sua pena o período em que esteve sob prisão processual, como a temporária, a preventiva e internações em hospitais judiciais e manicômios. E você já descobriu o que significa sucumbência? O que é o quê? Sucumbência? Não sei. Não faço nem ideia. As pessoas estarem passando por alguma necessidade, né? Parece um estágio de uma doença. Um tipo de suco de fruta? Nome de um time de futebol. Alguma coisa sobre lei, assim. Deve ser alguma coisa relacionada a sucumbir? Difícil explicar, né? Tarefa para o professor Toguinha. Sucumbência é uma planta da Amazônia que dá muito suco e nasce no verão. Sucumbência é o ato de sucumbir. Calma, calma! E sucumbir é ser vencido, ser derrotado, perder. E aí, você já descobriu o que é prevaricação? Prevaricação? Ah, não, aí você pegou pesado. Me dá um dicionário aí que eu vou responder pra você. É você afirmar uma coisa falsa. Nem faço ideia, isso é um bicho, é de comer? Sei não. Prevaricação? Prevaricação? O que quer dizer isso? Prevaricação vem de negócio de funcionalismo público, alguma coisa assim. Quem explica o que significa isso é o professor Toguinha. Quem pratica prevaricação age fora da lei. É um crime cometido por funcionário público contra o Estado. Em geral, ocorre quando o servidor retarda ou deixa de praticar um ato ou ainda quando tem uma conduta ilegal a fim de satisfazer o próprio interesse. O funcionário público pode pegar até 1 ano de prisão. E as nossas consultas ao sábio professor Toguinha não deram trégua no 3º trimestre. Por acaso, você sabe o que é vacatio legis, extradição? O povo até tentou explicar, mas... É alguma coisa de comer? Nunca será. É alguma coisa de passar no cabelo? Quem ouve pode achar que é alguma gíria em outro idioma. Na realidade, é uma expressão latina usada no direito que significa vacância da lei. Na prática, é o período entre o dia da publicação da nova norma e a sua entrada em vigor, ou seja, tem seu cumprimento obrigatório. Extrair? Mas creio que não, né? Pra me tirar de algum lugar. Sei não. A palavra foi muito usada nos jornais e sites de notícias, no caso do italiano Cesare Battisti. É quando um governo solicita que uma pessoa retorne ao país de origem, seja ela condenada ou ainda responda a processo. De acordo com o direito internacional, nenhum país é obrigado a extraditar um estrangeiro. Por isso, o tema costuma ser regulado por acordos assinados entre as duas nações. Mais uma expressão jurídica, embargos de declaração. Qual é o seu palpite sobre o significado? Embargo de? Embargo de declaração? Declaração de quê? De imposto de renda? Não sei. É uma coisa que para e deixa a gente doido. Embargo de quê? Embargos de declaração. A Maria é que não deve dizer. Tá embargado. Não entendo. Tá, tô por fora. Viu? Embargos de declaração. É um termo da justiça. Ah, entendi. Entendi. O que significa? Isso significa embargo, né? Desembargar. Não, eu acho normal. Eu acho legal. Professor Toguinha, tire a dúvida pra gente. O que é embargos de declaração? Parecem aquelas expressões difíceis usadas por políticos em época de campanha eleitoral. Na verdade, significa um tipo de recurso para contestar uma decisão judicial.
É quando, por exemplo, o advogado pede que se esclareça um entendimento da turma ou do plenário considerado confuso ou contraditório. Mas tem prazo. A parte tem 5 dias depois da decisão para apresentar o embargo. Peculato. Você faz ideia do que significa essa palavra? A nossa equipe foi às ruas para ouvir os palpites. Como é que é a palavra? Peculato. Vem de pecúlio? Não. Pode ser uma palavra italiana, mas eu não consigo relacionar com nada. O quê? Peculato. É de passar no cabelo. É, tem tudo a ver, né? De passar no cabelo também não. Peculato seria pecar. Peculato. Parece com a palavra peculiar, mas não é a mesma coisa. O peculato é uma forma também de desvio comportamental com relação ao que é público. O professor Toguinha tem a resposta. Explica pra gente, professor, o que significa peculato. Quem ouve pode até achar que é nome de remédio, mas peculato é algo bem sério e perigoso. Na realidade, é o crime praticado por um servidor público. É quando ele utiliza o cargo que tem para obter vantagens, se apropriar de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular. A pena prevista no Código Penal para este crime é de 2 a 12 anos de reclusão e pagamento de multa. Então, já descobriu o que é alienação fiduciária? Posso nem ideia. Prefiro não responder, não. Talvez seja um tipo de financiamento que eles fazem. Bom, a alienação é um estado psíquico que a pessoa ela fica alienada por alguma coisa, né? Ser aliado a alguma coisa assim, né? Como é que eu não entendi? Alienação Fiduciária? Alienação geralmente é você implantar uma ideia que não é da pessoa na cabeça da pessoa, mas nesse caso não sei especificamente do que você está falando. Pode me explicar para ficar sabendo o que é? Quem explica pra gente é o professor Toguinha. Alienação fiduciária é um tipo de contrato muito utilizado nas compras de bens móveis, como veículos e computadores. Nesse tipo de contrato, o consumidor adquire um empréstimo para pagar o produto desejado. Com isso, a propriedade do bem fica com a instituição que fez o financiamento até que o consumidor pague suas parcelas e quite o débito. Enquanto estiver com a dívida, o consumidor detém apenas a posse do bem. Agora chegou a hora de testar os seus conhecimentos jurídicos. Algum palpite para o significado de efeito devolutivo? Efeito devolutivo? É eu que vou te devolver tudo que eu dei um bolo em você. É uma coisa que tá devolvendo, né? Eu acho que é uma pergunta errada, não? Nossa, eu peguei toda a pergunta me assando no sol e você me pergunta se a Mara vai dar. Não vou chutar porque eu vou dar um chute errado, então. Algo que alguém devolveu para você? Pegou de surpresa, eu não posso nem pensar o que é, o que não é, tá entendendo? Devolução é devolver. Devolver o que eu não sei. Confira a resposta com o professor Toguinha. Hoje você vai saber o que é efeito devolutivo. O termo está presente em toda e qualquer apelação. Quer ver um exemplo? O juiz de primeiro grau condena o cidadão a pagar uma pensão alimentícia de 2 salários mínimos. O réu recorre pedindo a redução do valor para apenas 1 salário mínimo. A lei prevê, neste caso, que o recurso seja recebido apenas no efeito devolutivo, o que significa dizer que, até a decisão de segunda instância, o réu deverá arcar com a pensão de 2 salários mínimos. Há casos em que é possível o contrário, que o efeito seja suspensivo. Nessa hipótese, o recorrente só precisaria cumprir a decisão de primeira instância após o julgamento da apelação. E agora, vamos testar seus conhecimentos jurídicos. A expressão de hoje é corpo de delito. Você sabe o que significa? Corpo de delito, cara, na verdade eu não sei, mas eu acho que é algo material, alguma coisa material, assim. Se é agressão física, alguma coisa, assim, não é? Alguma coisa ligada ao crime? Morte? Alguma coisa assim? Não sei se é quem morre vai fazer um exame lá no ML ou, sinceramente, eu não sei o que é. Quem nos dá a explicação exata é o professor Toguinha. Professor, é com você. A expressão é muito comum nos meios de comunicação, principalmente nos noticiários e seriados de investigação criminal. Corpo de delito é o exame utilizado para detectar os vestígios físicos de um crime.
Ele é feito sempre que alguém sofre agressão ou preventivamente quando uma pessoa vai presa. O exame nada mais é do que o registro do conjunto de elementos materiais que podem comprovar a suposta violência sofrida. Tutela antecipada? Ouvi falar, mas não sei o que significa não. Essa é uma expressão utilizada no direito. Você faz ideia do que significa? Tutela é você ter responsável por uma pessoa antes. É um direito que tinha no passado, que a pessoa não sabia ou não reivindicou. Pode ser um golpe meio perigoso, né? Isso é uma mistura de sucuri. Não, tutela não. É, tem a ver com a matéria da selva. Tutela, se não é prejudicial, a pessoa se me abraçar, viu? Separação? Tutela, do selado, não. É muito esquisito, essa tutela antecipada. O jeito, então, é falar com o nosso especialista jurídico, o professor Toguinha. Ele está sempre pronto para tirar todas as dúvidas. É uma medida processual que permite ao autor da ação ter direitos que só seriam alcançados com a decisão final da justiça. Imagine que um paciente não consegue nos hospitais públicos os medicamentos necessários para tratar uma doença e não tem condições de comprá-los. Ele processa o Estado para ser indenizado. O juiz, ao analisar o caso preliminarmente, antes de julgar o mérito, pode conceder a tutela antecipada para que o governo seja obrigado a fornecer os remédios. E aí, descobriu o que significa anticrese? Não faço nenhuma ideia. Não pensei em nada, que eu não sei o que é. Anti o quê? Anticrise. Faço a mínima ideia. Crédito pessoal? Não crente, alguma coisa assim. Podia pegar um dicionário pra ver. Não me lembro agora, exatamente. Sobre aquelas coisas relacionadas com português, catacrese, alguma daquelas regrinhas. Crédito. Alguma coisa com a pele? Alguma coisa a ver com doença, sei lá. Tipo, um remédio. Sem rumo, sem cabeça, ninguém toma decisão, nada. Eu acho que é isso. Quem explica pra gente é ele, o professor Toguinha. É anticrédito? É anticrise? Anticristo? É catacrese? A palavra é mesmo diferente e envolve os mal pagadores. A anticrese ocorre quando quem não paga a dívida perde o direito de usar o imóvel até quitar o débito. Quem fica com os rendimentos desse bem é o credor.